Tava também quando eu fuder esse muro. Tava também quando eu fuder esse muro. Lula produziu as mais absurdas declarações sobre o assunto registradas até agora. Ao lado de Daniela do Vaguinho, a ministra do Turismo envolvida com milicianos do Rio e do senador Renan Calheiros, campeão de processos no STF, o presidente disse que tudo não passou de uma simulação de Sérgio Moro. Eu acho que é mais uma armação do Moro. Mas eu quero ser cauteloso. Eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro. Mas eu vou pesquisar, eu vou saber por que da sentença. Eu até fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele. Mas isso a gente vai esperar. Eu não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu acho que é mais uma armação. E se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda. Sabe? Eu não sei o que ele vai fazer da vida se ele continuar mentindo do jeito que está mentindo. Mas antes vou trazer aqui as falas de ontem, Augusto, porque a fala de Lula de hoje desmoralizou, entre outros, o ministro da Justiça e Segurança Pública. Ontem o Flávio Dino afirmou que, abre aspas, a investigação foi feita em defesa da vida e da integridade de um senador de oposição ao nosso governo. Fecha aspas. Já Gleisi Hoffmann, presidente do PT, também foi atropelada pela reação do presidente. Ela escreveu ontem no Twitter, aspas, juiz parcial que não se importou com o ódio que alimentou com a Lava Jato, tem aula de civilidade e democracia do governo Lula. Diga lá, Ana, quer dizer que toda a operação da Polícia Federal foi uma grande farsa, é isso? Eles não apenas desgovernam o Brasil, não é só a carreta furacão, eles batem cabeça, né? Eles batem cabeça e nós estamos apenas 90 dias dentro desse desgoverno. Quando nós ouvimos o Lula naquela entrevista, infeliz entrevista, dizendo que tudo que ele pensava na cadeia era como ferrar, né, o Sérgio Moro, ele usou aí outra palavra que eu não vou repetir, no dia seguinte, todos nós no Brasil ficamos sabendo dessa operação, né, desse plano para assassinar o Sérgio Moro. E aí pensamos, meu Deus, não tem como piorar. O Lula fala o que ele falou, no dia seguinte acontece essa operação, não tem como piorar. Que infeliz coincidência. E aí vem o Lula hoje e fala o que ele disse, que é tudo plano do Sérgio Moro, ou seja, forças policiais, forças de inteligência, policiais aí, tanto da Polícia Federal como também, né, do Estado de São Paulo, estão todos aí de mãozinhas dadas com o Sérgio Moro para proteger uma narrativa do Sérgio Moro. É inacreditável. Eu acho que nós já temos que começar a perguntar do atual estado mental do presidente Lula. Eu não sei se ele tem essa capacidade, está mostrando aí uma senilidade severa, não tem mais uma capacidade mental de comandar um país, chefe do executivo, comandante, né, chefe das Forças Armadas. Uma declaração abominável, né? Um lunático, só um lunático falaria isso. E derrubou, né? Aí toda a falácia de Gleisi, Flávio Dino, celebridades também aí, né? Pagas para defender o PT. Humberto Costa também, estava vendo aqui no Twitter dele, também disse que, olha, que governo maravilhoso, né? Todos eles enaltecendo a operação, que nós sabemos que essa operação não é desse ano. Essa operação vem do ano passado, vem do governo do presidente Jair Bolsonaro. E aí, para finalizar, Paula, duas perguntas. Uma é qual essa obsessão, né, com o Sérgio Moro, do Lula com o Sérgio Moro, que foi o primeiro juiz ali da Força-Tarefa, né, da Lava Jato, que condenou. Por que o Lula não mostra o mesmo sentimento com os 3 desembargadores do Tribunal do TRF4, na segunda instância lá de Porto Alegre? Os 3 desembargadores foram indicados por administrações petistas. Por que ele não mostra o mesmo descontentamento com os 5 do Supremo Tribunal de Justiça que validaram a condenação dele? E a pergunta que não quer calar: nenhum ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, nenhum ministro vai se pronunciar em relação ao que o presidente Lula disse hoje? E agora a gente vai trazer também o vídeo que o Sérgio Moro divulgou na tarde de hoje e desmontou com muita competência a fantasia criada por Lula.
Eu fui informado no final de janeiro pelo Ministério Público de São Paulo de uma ameaça a mim e a minha família de assassinato ou de sequestro pelo PCC. Ontem, quarta-feira, foi feita uma operação da Polícia Federal, a qual havia sido confirmado essa ameaça e vários desses indivíduos foram presos. Eu apresentei como uma reação um projeto de lei para proteger policiais, juízes e promotores ameaçados pelo crime organizado. Hoje fui surpreendido com uma fala do presidente da República que simplesmente riu das ameaças à minha família e chegou a sugerir que poderia ser uma armação da minha parte. Eu repudio veementemente essas afirmações. Há uma família ameaçada pelo crime organizado. Se o presidente não tem nenhum apreço por mim, pela vida humana, peço pelo menos que respeite aqui a minha família. Peço que respeite o trabalho que a Polícia Federal está realizando e o trabalho que as polícias que estão nos prestando segurança a mim e a minha família estão fazendo. E pergunto ao presidente da República se diante dessas declarações, risada frente à ameaça a uma família pelo crime organizado, se o senhor não tem decência. O senhor tem que fazer uma reflexão muito séria a respeito do que o senhor pretende no seu governo. Se o senhor quer transformar o seu governo realmente num ato de vingança contra mim e contra a população brasileira, ou se o senhor vai, de fato, governar para o bem do país. Mas a primeira pergunta que o senhor cabe responder, diante das suas declarações de hoje, é se o senhor tem ou não tem decência. Mas também quando eu fuder esse Moro. E parlamentares estão associando o plano do PCC para matar o senador Sérgio Moro à fala do presidente Lula contra ele na entrevista de terça-feira, em que Lula disse que queria ferrar com Moro, mas na verdade usou um palavrão. O delegado Ramagem, deputado delegado Ramagem, fez uma publicação nas redes sociais, no Twitter, dizendo que, elencando uma série de acontecimentos, como a divulgação de áudios de líderes de facções reclamando da rigidez da gestão Bolsonaro, a fala de Lula, a ação da Polícia Federal, a ida de Flávio Dino a Maré, entre outras coisas, e questionou qual seria o limite para coincidências. Já o deputado Felipe Barros afirmou que a declaração do petista contra o senador seria a autorização que o PCC precisava para executar o atentado. Depois da operação, ministros de Lula saíram em defesa dele e disseram que não há nenhuma ligação entre os casos. Eu queria saber, meus queridos, quem é que escreve o roteiro da história do Brasil recente? Acho que é Quentin Tarantino, porque são tantas emoções que eu vou elencar a sequência recente da história do Brasil. O ministro da Justiça e Segurança Pública entra num complexo de favelas dominado pelo narcotráfico, onde o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro e o ministro nem é do Rio de Janeiro, é do Maranhão, um estado muito distante, mas o secretário antigo de Segurança Pública do Rio diz: é impossível que uma autoridade entre lá sem aparato de segurança. Ele vai e entra sem segurança e não quer dar explicações, ao mesmo tempo que uma outra facção criminosa, aliás, um consórcio de facções criminosas em outro estado, no Rio Grande do Norte, toma conta de todo o estado. Começa com 20 municípios, chegou até 50, um governo do estado administrado pelo PT, o mesmo PT do governo federal, ao qual presta seus serviços de ministro Flávio Dino. E nesta sequência de coisas, Lula diz que quer que Sérgio Moro, queria feder Sérgio Moro e que seu objetivo é se vingar de Sérgio Moro. Na sequência, nós temos aqui nos Pingos nos Is um comentário muito arguto do Trindade, que é: bom, depois dessa fala, tudo que acontecer com o Moro, Lula vai ser no mínimo suspeito. Claro, nem sabíamos nós que no dia seguinte, Quentin Tarantino preparava mais uma reviravolta no seu script. Descobre-se um planejamento de atentado contra a vida de autoridades, entre elas Sérgio Moro. Bom, vemos um tweet do ministro da Justiça que foi lá para o complexo, falando que o atentado queria acabar com a vida de um senador, sem dizer o nome do senador, que é o senador que o seu chefe tinha dito no dia anterior que queria feder e se vingar. Bom, mas não só. A presidente do partido do presidente ainda diz que é uma lição de civilidade, uma coisa dessa. Bom, onde já se viu? No dia seguinte, Lula, para completar o ensejo, fala que isso é uma armação. Como eu já adiantei aqui, é uma armação? Ok, é uma armação da Polícia Federal. Se é da Polícia Federal, é do Flávio Dino. Se é do Flávio Dino, é dele. E para completar a graça, Vitor e meus amigos, sai um vídeo de Lula falando abóbora, segurando uma abóbora. Esta cena, ela é impagável. Nós temos aqui que a armação de Moro é um problema, mas Marcola não é problema nenhum para o Brasil. Que sinal Lula nos passa? E isso encaminha o Lula
o cadafalso, porque com essas atitudes ele realizou artigos da lei de impeachment, que são os artigos 6º, inciso 2, 8º, inciso 4, sem contar o artigo 9º, inciso 7º, que é a quebra de decoro, mas como decoro não existe no país, eu desconsidero. Eu fico só com a ameaça a um congressista e com concorrer para a insegurança do país. Por fim, ainda existem aqueles que o defendem. Dizem que Lula ainda não saiu do palanque e por isso comete essas atrocidades verbais. Ora, ele só pode ser perdoado dessas atrocidades se ele estiver diagnosticado com perda de memória recente, também conhecido como mal de Alzheimer. Ou alguém precisa parar esse propagador de discurso do ódio e passador de pano para traficante internacional.